Boa noite. Deixa eu só colocar um pouquinho para trás. Eu não sei quantos repararam nesse barulho que o palco faz desse lado aqui, né? E não é que eu estou pesado, é o palco que talvez não está muito firme desse lado, entendeu? É isso, tenho certeza que é isso. Então quando eu forço esse pé aqui, faz um barulhinho aqui, então botei um pouquinho para trás para não ter barulho nos incomodando. Pessoal, que alegria estar com vocês essa noite, muito bom poder louvar Jesus com vocês, muito bom poder cantar músicas que exaltam a Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui, mais um domingo. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a Rede para cultuar ao Senhor. A gente tem pessoas aqui tão diferentes, não é? Gente que está aqui todo domingo, que já faz parte dessa igreja, está no processo de fazer parte dessa igreja. Gente que talvez pela primeira vez está pisando numa igreja cristã, evangélica. Que bom que você teve coragem de vir, aceitou o convite de alguém. E é muito legal poder te receber aqui essa noite. Pessoas que estão chegando, conhecendo esse universo. O fato é que nós estamos aqui com o único objetivo, que é estudar a palavra de Deus, que é ser edificado, transformado, encorajado pela palavra de Deus. É nisso que nós cremos e é nisso que nós vamos fazer nos nossos próximos minutos. Queridos, tem sido um privilégio muito grande, poder estudar um livro da Bíblia junto com vocês, tá bom? Desde o início da Rede, nós já estudamos o livro de Gálatas, foi nossa primeira série, Fora da Lei, começou lá em outubro de 2015, ficamos alguns meses estudando Gálatas. Depois disso nós tivemos um tempo estudando Efésios, né? Foi um bom tempo estudando Efésios, estudamos Ageu também no Antigo Testamento, e agora nós estamos em Juízes, tá bom? E a gente sempre estuda o livro juntos, porque cremos que Deus tem algo a nos ensinar aqui na palavra dele, e a partir que a gente vai estudando os capítulos, a gente vai aprendendo coisas novas, e queridos, é impressionante o poder que esse livro aqui tem, a palavra de Deus, a Bíblia. Porque nós estamos estudando um livro que foi escrito há cerca de 3.200 anos atrás. É muito tempo, 3.200 anos atrás, e é impressionante como que ele é atual. É impressionante a capacidade que ele tem de mexer com pessoas em pleno século 21. A sua relevância, o conteúdo, parece que é comum de ter pessoas aqui que vêm cultuar com a gente e falam: uau, Deus falou comigo essa noite, parece que o sermão foi para mim, as palavras, o texto bíblico, e é justamente isso que Deus faz. É um livro que não perde jamais a sua relevância, e é por isso que na Rede, para nós, esse livro aqui ele é central, e nós dedicamos alguns minutos estudando esse livro aqui, para que, não eu, mas para que Deus possa falar com você. Então eu desejo essa noite que cada um de vocês possa assim não ter, a partir de agora, eu pretendo falar aqui alguns minutos, mas para que você não tenha nenhum outro objetivo nesse instante, para que você não tenha vontade de sair, de beber água, para que você não tenha vontade de fazer nenhuma outra coisa, não se distrair com o celular, embora você possa talvez usar o aplicativo aí, mas para que você tenha assim, um interesse real em ouvir Deus falando contigo da forma que Ele quiser. Esse é o meu desejo e eu espero que esse seja o seu desejo, tá bom? O livro de Juízes é um livro muito particular. Nós estamos falando de um tempo muito peculiar do povo de Deus. No Antigo Testamento, tá bom? Na primeira parte da Bíblia, nós vimos que Deus ele escolheu um povo, chamado povo de Israel, o povo hebreu, e ao escolher esse povo, Deus tinha um único objetivo: abençoar esse povo, cuidar desse povo, para que essa nação pudesse ser luz para as outras nações. Esse era o projeto de Deus. Deus escolheu a nação de Israel para que, a partir da obediência do povo, a partir do povo de Israel andando com Deus, outras nações da terra seriam impactadas pelo seu testemunho, pelo andar com Deus, e as outras nações da terra deveriam desejar conhecer o Deus de Israel. Você sabe que o homem, desde que se conhece por homem, o homem sempre buscou o divino, não é verdade? Se você estudar um pouco sobre civilizações antigas, você vai encontrar sempre, quanto mais para trás você for, você vai encontrar povos e mais povos, e sempre com suas formas de cultuar, as suas buscas pela divindade. Isso é inerente ao homem. O homem procura buscar o divino, a divindade ou as divindades. E
nós sabemos que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, e a proposta sempre for, olha, se vocês andarem comigo, as outras nações irão querer descobrir mais sobre mim, sobre o meu caráter, sobre quem eu sou, o que eu faço para salvar e libertar o homem. E dessa forma Israel seria luz para todos os povos. Mas nós sabemos que eles não fizeram nada disso. Juízes em particular, nós vemos uma nação entrando numa terra nova. Eles deveriam estabelecer essa nova terra, que era a terra prometida, a terra que Deus prometeu. E o processo de conquistar, dominar essa terra e andar com Deus nessa terra, eles não fizeram nada disso. E Juízes vai mostrar as consequências, tá bom? O que acontece quando o povo de Deus decide não andar com Deus. Eu sei que é lógico, eu sei que é insano, mas essa é a realidade de Juízes. O povo de Deus decidiu não andar mais com Deus. E qual que é o resultado disso? Está aqui atrás de mim, desgraça. O que acontece quando a humanidade se propõe a andar longe de Deus? E o resultado não é outro a não ser desgraça. Então o Juízes descreve um povo sofrendo, e sofrendo muito, por andar longe de Deus, ao mesmo tempo que nos é narrado como que Deus decide dar passos em direção ao seu povo e salvar o seu povo. Também desde que a gente é gente, desde que o humano se conhece como humano, ser humano, nós precisamos de salvação. Como que Deus derrama então a sua graça e salva pessoas que não estão nem aí para Ele? Essa é uma boa descrição do livro de Juízes. Se você quer uma outra, coloque para mim aí, Mário, uma outra descrição, vai ser colocada aí no telão. E é o seguinte, olha, Juízes é um livro que descreve a desgraça humana como resultado do pecado e da desobediência a Deus. Então andar longe de Deus, coisa boa não é, sempre gera desgraça, enquanto percebemos a graça de Deus ao caminhar em direção ao perdido, por causa do seu amor por nós e por sua própria glória. Como que Deus então resgata pecadores? É isso que fala Juízes. Nós estamos em Juízes capítulo 7. Ufa, graças a Deus terminamos o capítulo 6. Vamos para o capítulo 7. Você tem a sua Bíblia, abre lá, deixa aberto já no capítulo 7. Você tem aplicativo, vai no aplicativo, mas bota em modo avião para nada te atrapalhar. Se não tiver nada, não tem problema. Vocês têm que colocar o texto aqui para vocês poderem acompanhar. Fique em paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns paradoxos, tá bom? O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma aparente falta de nexo, de lógica. É uma contradição, certo? Duas palavras que, embora opostas, tá bom? Embora elas possam aparentar uma falta de lógica, de sentido, mas elas fazem um completo sentido uma vez que você compreende plenamente o contexto onde elas estão. Isso é um paradoxo. Agora, por que eu estou falando isso? Você não veio aqui para aprender português, certamente, mas por que isso é importante? Porque no capítulo 7, nós vamos ver alguns paradoxos. Na verdade, para você compreender o Evangelho, compreender um pouco do que acontece aqui, compreender o que Deus fez por você, você vai precisar entender alguns paradoxos extremamente importantes. Por exemplo, um paradoxo muito comum das Escrituras, do Evangelho, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve que o Evangelho é uma mensagem que, aos olhos dos de fora, é uma loucura. É uma mensagem louca, maluca, que não faz sentido nenhum. Mas para aqueles que compreendem a mensagem, é a sabedoria do próprio Deus. Ou seja, em outras palavras, o Evangelho é a mensagem louca, mais sábia que existe. Se isso faz sentido, isso é um paradoxo. Por exemplo, está aí, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para quem foi alcançado por essa mensagem, é o poder de Deus. Então, ao compreender, ao se aprofundar no Evangelho, você vai se deparando com alguns tipos de paradoxos que aparentemente não fazem o mínimo sentido, mas quando você se aprofunda e compreende a mensagem, faz completo sentido. E aqui nesse texto, em Juízes capítulo 7, nós vamos ver hoje alguns paradoxos que remetem claramente ao Evangelho. E o meu desejo é que você saia daqui hoje à noite entendendo, compreendendo o que Deus tem para você, qual a vontade dEle para a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje compreendendo o que é o Evangelho e como que Ele nos transforma. Tanto você, que tem anos de vida de igreja, está aqui hoje, como você
talvez pela primeira vez pisou numa igreja evangélica, com muito medo, com muita vergonha, com medo danado de acontecer alguma maluquice aqui, chegar até você essa maluquice, fique tranquilo, não vai acontecer nada, fique tranquilo, tá bom? Eu não vou sair desse palco, prometo, vou ficar por aqui, me prometo me ater nesse espaço aqui, mas meu desejo é que você compreenda o evangelho também essa noite. 3 paradoxos em Juízes, capítulo 7, eu quero ver com vocês. O primeiro paradoxo, tá bom? Eu quero chamar de a loucura de um plano bem sucedido. A loucura de um plano sábio, e é assim que começa o capítulo 7. Leia comigo o versículo 1. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, aqui, só um detalhe, tá? No capítulo 6, nós vamos ver que, vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas o povo estava sofrendo terrivelmente, e Deus levanta Gideão para libertar o seu povo, e faz isso no capítulo 6. Gideão, esse era o nome dele, Gideão, tá bom? Ele trabalhava lá, e escondido até, porque a perseguição era muito grande, e Gideão, ao conversar com Deus, ao falar com o Senhor, ele recebe algumas tarefas de Deus, e uma das tarefas era destruir os altares dos falsos deuses do seu tempo, os altares do seu pai, por sinal. Então Gideão precisava ir à noite na casa do seu pai, tá bom? Enfrentar alguns perigos, alguns desafios, tá? E então ele vai lá e destrói o altar do seu pai, o altar de Baal. No dia seguinte as pessoas acordam e vê lá o altar destruído, e elas ficam simplesmente incomodadas e perguntam quem é que foi que destruiu. E investigam lá e chegam até Gideão. E aí então eles querem matar, eles querem tirar a vida de Gideão. E sabe o que acontece? O seu pai sabiamente diz o seguinte: olha, se de fato meu filho errou ao estragar lá, ao quebrar os altares de Baal, que Baal então resolva esse assunto com o meu filho. Se Baal realmente existe, ele é real, e ele está se sentindo ofendido por ter o seu altar destruído, que Baal lute com o meu filho, e vamos ver quem vai sobreviver dessa luta, dessa batalha. E foi então, e isso quer dizer, foi então que deram esse nome, esse apelido para Gideão, Jerubbaal, que quer dizer que Baal lute com ele e defina o que vai acontecer. Bom, então, e apelido pega, sempre assim, né? Quando você não gosta do apelido, ele pega, ele cria fama. Então talvez Gideão não gostou muito do apelido, mas pegou. Tanto no capítulo 7, é interessante aqui que o autor que escreveu o capítulo 7 já usou o apelido para descrever quem era Gideão, aquele camarada lá que ia disputar com Baal, e pelo jeito ele ganhou, porque até aqui ele está vivo, tá bom? Então o capítulo 7 começa dizendo que Gideão então reuniu todo o exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. Quando a gente volta para o capítulo 6, mais uma vez, você enxerga um drama terrível que o povo está passando. Se você não acompanhou, eu vou resumir em 1 minuto o capítulo 6, tá bom? Os midianitas, a tribo de Midian, estava dominando e subjugando a nação de Israel. Essa era a desgraça deles. Eles se afastaram do Senhor, então Deus permitiu que uma outra nação subjugasse a nação de Israel. E aqui a situação era terrível, era a pior perseguição até agora. Os midianitas queriam literalmente acabar com a nação de Israel, queriam eliminar com todo mundo. Eles não tinham o que comer, o pouco que eles plantavam, os midianitas vinham e saqueavam, roubavam tudo. A situação era caótica, de grande sofrimento, de grande desgraça. Situação terrível, tá ok? Então, você vê que a nação consegue ter um sopro de esperança no capítulo 6, quando Deus levanta Gideão. Gideão convoca a nação de Israel para guerrear com os midianitas, tá bom? E Israel comparece. Agora comparece, era um grupo pequeno. Nós estamos falando aqui de 32 mil pessoas, que era o exército de Israel, mas para um exército de Midian que tinha pelo menos 150 mil homens. Um exército pelo menos 5 vezes maior. Mas aparentemente era um início promissor. Gideão se levanta, alguém se coloca na situação de guerrear contra os midianitas, consegue reunir ali um grupo significativo, 32 mil homens, e a vitória então parece possível. Você pensar que talvez cada israelita em batalha poderia eliminar 5, 6 midianitas,
olha, acho que é possível vencer. Imagina Gideão pegar aqueles 32 mil homens, fazer uma preleção de batalha, passar o filme lá dos espartanos, né? Olha, acho que vai dar para ganhar essa batalha, vamos lá, a gente vai conseguir, a vitória seria possível. Mas então, entra em cena o plano maluco por parte de Deus. E aqui então que entra a loucura de um plano, que vai ser bem sucedido, mas ainda assim é uma loucura. Porque Deus vira para Gideão e diz o seguinte: Gideão, você tem gente demais. Está aí, ó, logo no início do capítulo 7, logo no início do capítulo 2, você tem gente demais. Consegue entender essa situação? Já era um exército 5, 6, talvez 7 vezes menor do que o exército adversário. Mas ainda assim estavam animados, conseguiram reunir a galera. Depois de anos de subjugação, estão vendo ali a luz do fim do túnel. Acho que é possível. Deus vira e diz: Gideão, você tem gente demais. Consegue imaginar Gideão animadão, falando com Deus, com o anjo do Senhor, e fala: e agora, qual que vai ser o próximo passo? Ele vira assim: olha só, primeiro passo, vocês têm muita gente. Imagina Gideão como? Ei, opa, você falou o quê? Muita gente? É. Do ponto de vista militar aqui, preste atenção, nós temos o pior plano bélico da história. Tá bom? Do ponto de vista militar, nós temos a pior estratégia da história. Como assim vocês têm gente demais? E aí Deus vai dar 2 ordens. Na continuação do capítulo 7, aqui no início ainda, Deus vai dar 2 ordens. 2 ordens que vão soar no mínimo estranha. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 4. Olha o que Deus diz. Versículo 3 antes, tá ok? Versículo 3. Anuncia ao povo para que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Loucura, não? Começa assim a estratégia de guerra. Olha, vire para o povo e peça para ir embora quem tiver medo. E naquele momento nós temos o quê? 22 mil homens. 22 mil torcedores fluminenses. Brincadeira, tá? Não é isso não, tá? Por favor, brincadeira. Mas 22 mil homens estavam com medo e foram embora para casa. Sobraram quanto? Vamos lá, supletivo, vamos lá. Quantos sobraram? 10 mil. De 32, sobraram 10 mil homens. Mas aí continua no versículo 4, está colocado aqui em cima. Ainda há gente demais. Consegue imaginar a reação de Gideão ouvindo isso? Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. E o número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Os que beberam água como cachorro, pegando na mão e lambendo como um cachorro, eu não sei quem bebe água assim. Tá bom? É insano, tá? Mas você consegue imaginar alguém pegando água e lambendo na mão assim, como um cachorro faz? Eu não sei quem que... Rapaz do céu. É 300 flamenguistas que sobraram aqui, não é possível, né? E sabe lá por que fizeram assim, mas foram 300. E 9.700 homens normais, tá bom? Beberam água como um homem normal bebe água. Imagino eu se ajoelhando ali e bebendo água. Eles foram dispensados imediatamente do exército. Tudo para corroborar com esse plano muito louco, tá bom? Aliás, esse é um bom título. Se fosse eu, porque entendam bem, tá? A Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Mas essa parte, assim, em negrito, antes dos capítulos e tudo mais, isso não é inspirado, tá bom? Alguém acrescentou posteriormente para facilitar. Aqui no meu colocaram a vitória de Gideão sobre os midianitas. É assim que está aí? Se fosse eu colocaria um plano muito louco, né? Eu colocaria assim, tipo, o próximo da sessão da tarde, bem título de sessão da tarde esse, né? Porque esse é o plano, essa é a ideia aqui. A pergunta é, por que Deus fez o que fez?
Porque o plano é muito louco, vocês já descobriram agora, né? De 32 mil sobraram 300. A primeira triagem faz até sentido. Quem está com medo vai embora. Realmente não faz sentido batalhar com quem está com medo. Joia. Mas a outra não faz o mínimo sentido. Sobraram só os anormais ali, né? Mas por quê? Por que Deus fez o que fez? E a explicação está no verso 2. O verso 2 explica um pouco sobre esse plano maluco, sobre a loucura de um plano bem-sucedido. Olha o que diz o verso 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Sabe por que Deus fez o que fez? Preste muita atenção nesta resposta. E a resposta é: porque Deus é quem salva sempre. A loucura desse plano, que sabemos que será bem sucedido, a gente sabe o final dele, ele vai dar certo, acredite, vai dar certo, vai chegar até lá. Mas é porque Deus quer que o povo saiba, porque Deus quer que você saiba, que nós saibamos que é Ele, sempre Ele quem salva. Que o homem não tem condições nenhuma de se salvar. E esse é o primeiro ensinamento desse plano maluco bem sucedido. Deus envia 31.700 homens para casa, porque Ele queria que o seu povo soubesse que não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos. É sempre Ele quem salva. Não há nada que nós podemos fazer para nos tirar da desgraça do que é a vida sem Ele. Nada. É sempre Ele quem salva. A loucura aqui não está somente em ter o exército reduzido. Mas a loucura está na crença de que nós não podemos fazer nada para nos salvar. Essa é a loucura da pregação com a que o apóstolo Paulo se refere lá em 1 Coríntios. Queridos, prestem atenção, todos vocês. O Evangelho, ele é completamente diferente de todas as religiões do mundo, de todas. Porque o Evangelho é a única mensagem que afirma que você nada pode fazer para se salvar. E isso é humilhante para nós. Geralmente as pessoas não gostam disso. Geralmente as pessoas gostam de ouvir o que elas podem fazer. Geralmente as pessoas gostam de saber o que elas têm que arregaçar suas mangas e fazer para que de alguma forma Deus fique devendo para elas. E de alguma forma elas possam ter participação nesse processo de Deus tirar você da sua desgraça. Mas não. Talvez todas as religiões existentes do planeta vão dizer o que você precisa fazer. O que você precisa fazer para alcançar a tua salvação. O que você precisa fazer para sair da desgraça, que é viver sem Deus. O Evangelho, não. Se você for, por exemplo, ao judaísmo, por exemplo, você vai ouvir que, olha, se você obedecer a lei de Moisés, você vai ser salvo. O judaísmo prega isso. Se você pegar a lei de Moisés e cumprir tintim por tintim, se você ir para a lei farisaica e ver tudo que eles colocavam lá a mais e cumprir cada um desses rituais, você vai de alguma forma conseguir fazer com que Deus te deva algo e você será salvo. Se você for por espiritismo, por exemplo, você vai ouvir: pratique a caridade, pratique boas obras, isso te levará para a salvação. Uma frase clássica do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então está claro, faça isso e você ganhará isso. Vá para o islamismo, para o muçulmano, cumpra o Alcorão, faça suas 5 orações diárias, pratique lá o Ramadã, o jejum, vá pelo menos uma vez para Meca e você alcançará a salvação. Se você morrer e não ir lá, e junto com essa morte levar junto alguns infiéis, isso vai te ajudar a entrar no paraíso. Vá para o budismo. Segundo Buda, todo mundo já está salvo, você precisa apenas descobrir isso. E ao descobrir isso, você precisa fazer, olha a palavra, faça todo o seu esforço para purificar o seu ego, e essa é a verdadeira prática do budismo. Em outras palavras, vá para todas as religiões do mundo, e você verá o que você precisa fazer para ser salvo. Vá para o cristianismo,
e você verá o que Deus fez e não você, para que você pudesse ser salvo. Tal como ele fez com a nação de Israel, é isso que ele faz com toda a humanidade. Isso é loucura para muitos de nós aqui aceitar. A primeira lição desse primeiro paradoxo aqui é que a salvação, entenda muito bem, é um ato de Deus e não nosso. Essa mensagem é loucura para as pessoas, porque as pessoas não gostam. As pessoas não gostam de se sentirem incapazes. Elas não gostam que digam para elas que elas não podem oferecer nada a Deus, que elas não podem ser responsáveis por sua salvação, ou até mesmo merecedoras da salvação. Elas não gostam dessa mensagem, mas é justamente isso que acontece. Ao esvaziar completamente o exército dos judeus, Deus está dizendo: eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês compreendam que somente eu posso salvar vocês. Como já disse anteriormente, Deus está deixando claro que só existe um herói nessa história. E não é Gideão, é ele mesmo. Ele é o único herói da história de Juízes. Por isso então esse primeiro paradoxo, a loucura de um plano bem sucedido. Então, talvez você que entrou aqui essa noite, e talvez de alguma forma você procurou uma igreja porque você acha legal você se consertar com Deus de alguma forma. Você talvez veio até com o coração aberto para ouvir o que você precisa fazer para que de alguma forma você consiga dar um passo em direção a Deus. E o primeiro passo é você entender que você não pode dar passo nenhum para isso. O primeiro passo é você compreender que na verdade é Ele que vai dar um passo em direção a você e é Ele que salva você. E quanto mais cedo você compreender isso, esse paradoxo, mais bem sucedido será a tua caminhada. Agora, em segundo lugar, o segundo paradoxo do texto, eu comecei a falar um pouco sobre isso semana passada e vou continuar hoje, é o corajoso guerreiro medroso. A gente falou sobre isso um pouco semana passada e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bom? Semana passada nós vimos no capítulo 6 que Gideão era um guerreiro corajoso, pero não mútil. Não foi isso que a gente falou, né? Um cara corajoso, pero não mútil, altos e baixos, com muito medo dessa caminhada com o Senhor, né? E nós vamos ver que no capítulo 7, Gideão continua nessa saga de ter que aprender a confiar e a descansar no Senhor. E o corajoso guerreiro, ele é medroso, mas a gente tem alguns ensinamentos muito legais aqui para aprender com o Gideão e principalmente com o Senhor. Olha comigo no versículo 9 até o versículo 11, na continuação do texto. Depois de Deus mandar embora todo o exército, Gideão olhar e ficar com 300, tá bom? E não era 300 de Esparta, tá bom? Era 300 malucos ali que bebiam água como cachorro, já viu o nível da galera, tá bom? O que Deus faz com o Gideão? Olha que interessante. Versículo 9. Naquela noite, o Senhor disse para Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois você terá coragem para atacar. Entendeu aqui o contexto? Depois de mandar embora todo o exército, Deus, em sua graça, em seu amor, Ele decide dar uma palavra de encorajamento para Gideão. Então, embora Gideão tivesse feito tudo o que deveria fazer, ele ainda assim temia enfrentar o poderoso exército midianita. E cá entre nós, queridos, todos nós aqui, sem exceção, teria um medo danado de fazer o que Gideão fez. Tá bom? Eu com os 32 mil já teria muito medo. Com 300 então nem se fala. Tá bom? O exército midianita era um exército assim extremamente numeroso, só de camelos, era um número assim absurdo de camelos, era uma potência numa guerra, no confronto. Então de fato Gideão estava assim com muito, Deus fala que ele estava com medo, então ele estava com medo, tá bom? E nós também estaríamos. Ir para uma briga nunca é fácil. Ir para uma briga com a probabilidade de ser enorme, de ser morto, de morrer, é mais difícil ainda. Essa era a realidade que Gideão se encontrava. Você já brigou alguma vez? Já entrou em algum confronto? Lembra da sensação, como é que é? O medo? O medo de bater, o medo de apanhar, então nem se fala. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Talvez eu sou um pouco mais pecador que vocês, eu não sei, né? Mas já aconteceu comigo.
Tem uma história que eu já contei, acho que eu não sei se eu contei aqui na rede, mas eu sempre conto quando, algumas vezes vou pregar por aí fora. E é uma história da minha adolescência. Eu gostava muito de jogar taco na minha adolescência. Sabe taco? Né? Eu morava no Paraná, lá era bet, eu chamava de bet. Né? Mas taco é um jogo clássico da nossa infância aqui. Se você nunca jogou taco, você precisa jogar, você precisa passar essa experiência em vida. Jogar taco é algo maravilhoso, na rua, descalço, então nem se fala. Eu lembro que eu fui jogar taco com meus amigos uma vez. E, para quem não sabe, joga-se 2 contra 2, né? Então, joga-se em dupla o taco, né? E, para quem não lembra que tem uma latinha, né? Uma latinha de óleo, não é isso? Uma latinha de óleo, um pedaço de madeira para cada um da dupla. E o objetivo é o pessoal que está atrás ali, com a bolinha, tentar derrubar a latinha do adversário lá do outro lado, né? Jogando a bolinha ali, né? E quem está com o taco tem que bater a bolinha para longe e sair correndo fazer a pontuação. E eu fui jogar bola com meus amigos um dia, taco, eu estava de fora, já tinha 4 brincando, eu fiquei ali de fora, eu tinha o meu próprio taco, que eu mesmo fiz, porque eu era profissional, não queria me gabar aqui, mas eu jogava muito bem, né? Modéstia à parte. E eu estava ali de fora esperando a minha vez de começar. E eu lembro que passou a gente estava em 5. A numeração aqui é importante, então guarde muito bem, 5. 4 jogando e eu de fora. E naquele dia, no fim de tarde, passou 5 também meninos de rua, passaram pela nossa arena ali de taco, que era a rua, né? E assim, quando eles passaram, a gente parou, eram os moleques de rua, a gente ficou encarando ali um olho para o outro, a gente parou, esperou eles passarem. E eu lembro que quando o último deles, estavam passando assim pelo nosso quadro de taco, o maior, por sinal, ele era desse tamanho aqui mais ou menos, né? Eu lembro que ele derrubou a nossa latinha de azeite. Ninguém derruba a latinha de azeite no taco. Essa é uma regra que todo mundo conhece muito bem. Só a bolinha derruba a latinha de azeite, mais nada. A gente tem um código de ética, não é verdade? Tem um código de ética no taco. Ninguém derruba a bolinha. Eu lembro que se a mãe chamava, usava embora, você tinha que pedir licença para o mundo, para pegar a latinha de azeite e tirar. Era assim, licença para o mundo, e tirava do lugar. Eu lembro que ele chutou, a gente esperou ele passar, quando ele estava longe, assim, já, numa distância boa para xingamentos, né? Começou aquela troca de elogios, começaram a xingar uns aos outros, né? Eu já era cristão, então só xingamentos cristãos, tá bom? Raça de víboras, só coisa assim, entendeu? Fariseus, sepulcro caiado, sempre assim. E eu lembro que eu vi que o negócio começou a esquentar. O que o bom senso diz nessa hora? Vai embora, né? Mas você não quer ser o medroso da turma, eu fiquei. E aí estava com um taco na mão, então se o negócio fosse esquentar ali, ia rolar telada e tinha ganhado, estava garantida a batalha naquele momento ali. Os moleques entraram num terreno vazio assim, lá num matagal, e voltaram com uns pedaços de pau desse tamanho. E nessa hora a perna começou a tremer já. E eu pensei, 5 contra 5, 5 contra 5. Quando eu olhei para trás eram 3. Cadê 2 dos meus amigos? Correram, né? 3 contra 5, 3 contra 5, aquele medo todo. E os caras vieram. Aí eles cercaram um amigo meu, que foi o que mais xingou eles e tudo mais, né? Os 4 cercaram meu amigo, um ficou lá longe. E eu vi meu amigo cercado, o que eu fiz? Eu fingi que não era comigo, abaixei assim, só abaixei. E meu amigo saiu correndo, os 4 saíram correndo atrás dele, e a batalha ali naquele momento acabou. E eu fiquei na minha ali tranquilo. Mas ainda faltava um, era o maior deles, desse tamanho assim, né? E o maior deles veio na minha direção, estava eu e meu amigo, porque nós estávamos em 3, né? E ele veio na direção e ele começou a me xingar. Não sei por que eu, tá? E começou a me xingar e veio na minha direção. Meu amigo também fingiu que não tinha nada a ver com ele, ficou na dele ali quietinho, né? Muito amigo esses caras, né? E eu lembro que aquela adrenalina, sabe? Eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu partia, eu pegava o taco, dava na cara do cara. Aquela adrenalina, assim, aquele medo. Eu lembro até hoje. E ele xingou a minha mãe. Ninguém xinga a minha mãe. E eu lembro que E ele falou assim, se você é homem, larga esse taco e vem na mão. E eu fiz a pior besteira da minha vida, e foi largar o taco. E eu fui para cima dele. E eu lembro que aquele dia eu briguei demais, gente, né? Eu lembro que ele vinha com a mão e eu ia com a minha cara.
né? Eu dei tanta carada na mão dele, deve ter doído demais a mão dele aquele dia, né? E brincadeiras à parte, entrar numa batalha é algo extremamente difícil, né? Uma briga de rua, de moleque de rua, né? Eu só levei 2 socos e foi o suficiente para apagar geral ali, né? Eu acho que meus pais nem sabem dessa história. Eu espero que minha mãe não esteja acompanhando pela internet hoje à noite, né? Mas é difícil entrar o medo, a tensão é algo assim que mexe demais com a gente. Então, eu imagino ali a situação de Gideão. Talvez ampliado, né, por 1000, porque devia ser algo extremamente difícil. Mas o que é legal nesse texto é que Deus, Ele graciosamente, Ele está encorajando e fortalecendo a fé de Gideão. Você acompanhou comigo o capítulo 6? Você sabe, eu sei, Deus não precisava ter feito isso. Gideão já tinha pedido 3 sinais no capítulo 6, se Deus realmente estava com ele, e Deus atendeu os 3 sinais lá no capítulo 6. Gideão já tinha certeza de que Deus estava com ele, de que Deus iria libertar o seu povo, mas ainda assim, por que isso aconteceu? E a resposta não é outra, a não ser mostrar que Deus quer pegar esse corajoso e ao mesmo tempo medroso guerreiro, e encorajá-lo e fortalecer a fé dele. Olha comigo, versículo 13 ao 15, olha lá. Gideão chegou bem no momento em que teve um homem que estava contando um sonho para o seu amigo. Gideão foi até lá, às escondidas, no acampamento inimigo, e ouviu uma conversa. Olha o teor da conversa. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, do nosso acampamento, e atingiu a tenda com tanta força, que ela tombou e se desmontou. Um soldado contando um sonho para outro. O que isso quer dizer? Gideão se perguntando, por que nos trouxe aqui? O que esses caras estão falando? Que sonho maluco é esse? E Deus é tão gracioso que até a interpretação do sonho ele deixou Gideão ouvir. E olha o que o amigo respondeu. Não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu isso, ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Queridos, nós estamos vendo aqui um Deus gracioso, mas tão gracioso, que demonstra de maneira tão clara a sua graça a um povo que estava em desgraça, ao ponto de dar detalhes sobre a vitória, de como que eles iriam garantir a vitória sobre aquele povo. Deus, Ele não só anuncia que vai salvar o seu povo, como sem precisar, Ele dá garantias de como e que vai realmente salvar o seu povo. Entendam bem, queridos, esse Deus aqui que nos é apresentado aqui no capítulo 7, é o Deus da Bíblia. Em toda a Escritura, você percebe um Deus gracioso que está se revelando a nós e que vai dizendo por várias vezes, eu vou salvar vocês. Se você for lá para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 é a tragédia, é o pior capítulo da Bíblia. Porque é ali que nos é narrado quando o homem e a mulher, Adão e Eva, os nossos pais, decidiram andar em desgraça e se afastar de Deus. É um texto, é a tragédia de Gênesis capítulo 3, é uma tragédia total. E lá em Gênesis capítulo 3, preste atenção, Deus já coloca que mesmo naquele momento conturbado, Ele proveria um Salvador perfeito, que viria da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. É Deus, desde o início, nos revelando, nos mostrando que Ele iria nos salvar. Foi por isso que Deus enviou os profetas, por exemplo, para falar sobre aquele que haveria de vir, para falar da salvação que viria da parte de Deus. É isso que Deus faz com Gideão, é isso que Deus faz conosco. Deus diz para Gideão, olha, eu vou te levar lá num bate-papo, onde você vai ouvir e ter certeza de que eu vou salvar você. E o que Gideão faz logo depois disso? Ele adora o Senhor. Agora, Deus faz isso conosco. Deus fez isso conosco. E o que nós fazemos? Nós adoramos o Senhor. Consegue entender o porquê nós estamos aqui hoje à noite?
Se você compreender o porquê que nós cantamos louvores aqui no início desse culto, por que nós adoramos a Deus, por que nós entoamos louvores ao seu nome, porque assim como Gideão, Deus também se revelou a nós. Porque assim como Deus fez com Gideão, Deus também fez igualzinho com a gente. Ele se revelou a nós, Ele nos salvou, Ele nos encorajou, Ele colocou a fé no nosso coração. Gideão naquele momento teve a certeza de que Deus os livraria de todo o mal. E nós temos essa certeza também. E nós queremos que você tenha essa certeza também. A certeza para Gideão de que Deus o livraria. Para nós, de que Deus nos livrou. Deus nos livrou da escravidão, do pecado. Deus nos livrou da desgraça que é a nossa vida sem Ele, por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Assim como Deus literalmente abriu os olhos de Gideão naquela noite, colocou fé no seu coração, o encorajou, o deu certeza da vitória, Ele faz igualmente conosco. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. Que Jesus é aquele que nos dá a fé, que coloca a fé no nosso coração. É aquele que nos apresenta a salvação e que nos salva. E isso é maravilhoso. Queridos, eu já vou passar para o próximo ponto. Eu tenho que acabar logo, estou falando muito tempo já, mas... Deus levou o Gideão naquela noite para ouvir os soldados falarem sobre o que ele iria fazer. E talvez Ele trouxe você aqui essa noite para ouvir não soldados, mas talvez para mim ouvir falar sobre o que Deus fez por você. A forma como Ele nos salvou. E talvez você está ouvindo pela primeira vez que você tem um problema sério com Deus. E que só existe uma forma de você sair por aquela porta hoje com isso consertado. Confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque assim como Gideão entendeu naquele dia que ele não podia se salvar, você tem que compreender que você também não pode se salvar. Você não pode lidar com os seus problemas. Você não pode lidar com a sua culpa, dos seus erros. Você não consegue dar nenhum passo em direção a Deus. Porque eu e você temos sangue nas nossas mãos. Somos culpados. A tarefa de se auto-salvar é tão impossível quanto 300 homens derrotarem 150 mil. Mas o mesmo Deus que prometeu salvar Gideão, o mesmo Deus que até mesmo relatou isso para Gideão, o encorajou, colocou fé no seu coração, é o mesmo Deus que pode salvar você essa noite. Esse Deus, Ele é adorado por mim, Tiago, porque um dia eu fui transformado por Ele, há muitos anos atrás. Esse Deus é adorado hoje pelo Maurício, porque o Maurício um dia foi transformado por Ele há muitos anos atrás. Esse Deus pode ser adorado por você hoje à noite. Talvez pela primeira vez na sua vida. Porque assim como Gideão, você acaba de descobrir que Deus é o único que pode salvar e transformar a sua vida hoje à noite. E essa é a coisa mais louca e ao mesmo tempo mais importante que vai acontecer na sua vida. E para fechar, a gente percebe no final do texto o último paradoxo. Um grupo fraco, que se torna forte. Esse é o último paradoxo. Um grupo fraco que se torna forte. O que 300 homens podem fazer contra um exército extremamente poderoso, não só numericamente, mas em poder de fogo, belicamente? Aos olhos humanos, nada. Eu não sei quantos aqui já assistiram O Senhor dos Anéis. Eu sou fã da trilogia, gosto dos livros, já li os livros, gosto demais dos filmes. E no final, no último filme, O Retorno do Rei, a última batalha, é para mim a batalha mais impressionante, mais significativa. Não sei quantos vão lembrar, quando o exército, eles vão até os portões lá de Mordor. É um exército muito pequeno, que sobrou da última batalha, que foi já gigantesca. E quando o exército de Sauron, ele sai dos portões, aquela câmera de cima, que percebe aquele exército gigantesco rodeando todo o exército, é algo assim impressionante. E a gente sabe que aquela batalha vai ser impossível eles vencerem, se não tiver alguma ajuda, algo externo a eles. E aquilo é marcante no filme e é marcante aqui também.
Porque nós sabemos que, humanamente falando, é impossível 300 homens vencerem pelo menos 150 mil homens. Mas olha o que acontece. Leia comigo dos versos 19 a 24. Gideão e os 100 homens, ele dividiu o grupo em 3, tá bom? Que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo acampamento, fez que em todo acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou os mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, sequem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Essa é a descrição fantástica da batalha que aconteceu aquela noite. Onde um grupo de malucos, de 300 malucos, sem precisar pegar em uma espada, conseguiram não só derrotar, não só matar milhares de homens do exército midianita, como também afugentar os que restaram com tochas, jarros e trombetas. Talvez aqui a gente tenha a resposta do porquê pegou só os 300 malucos que lamberam a água, né? Tem que ser louco para uma batalha dessa com um jarro, com uma tocha e com uma trombeta. Um grupo pequeno e fraco, que se mostra enorme e poderoso. Que paradoxo, mas que agir perfeito do nosso Deus. Para mim o destaque desses versos está no verso 22, quando o autor deixa muito claro: o Senhor fez. Está claro, não? O Senhor fez. A estratégia foi montada, uma ótima estratégia, por sinal. Talvez pegaram um momento de troca de turma dos vigias, e quando tinha um grupo acordando para sair, outro grupo estava voltando para dormir, a trombeta tocou, foi feito barulho, os jarros quebraram, as tochas foram levantadas, e no medo, no desespero, o cara levantou, saiu da tenda e deu de cara com outro soldado, no meio da noite, e aí começaram a se matar um ao outro, o próprio exército se matou, e está muito claro no verso 22, o Senhor fez. Para encerrar, 3 coisas podemos aprender aqui, e eu prometo que eu vou parar. A primeira delas, é que mais uma vez a gente tem aqui o princípio de salvação. Mais uma vez a gente tem o princípio onde nós entendemos que nós não podemos ser salvos se nos acharmos bons ou aptos ou merecedores da salvação. Deus nos faz sentir fracos para que Ele possa revelar em nós a sua força. Esse é o primeiro princípio. O povo tinha certeza que se não fosse o Senhor, eles jamais poderiam vencer. E isso é bom. É por aí que começa assim a nossa salvação. O segundo princípio, fala um pouco de arrependimento. Porque aqui a gente pode aprender um pouco sobre como o arrependimento funciona. Porque somente quando nós reconhecemos o nosso fracasso, a nossa pequenez, diante do Deus, do Senhor, é que a sua graça e seu amor se tornam ainda mais preciosos para nós. Quer dizer, isso aqui é um princípio extremamente importante. Se alguém disser para você hoje no final do culto: olha, paguei uma de suas contas, você talvez não vai saber o tamanho da sua alegria até saber o tamanho da conta que essa pessoa pagou, não é verdade? Você fala para mim assim: Tiago, paguei uma das suas contas. Eu vou ficar feliz, pero não mútil. Vou esperar para saber que conta que é. Qual conta? A do gás. Eu vou te agradecer, mas não é tão cara assim minha conta do gás. R$35, 40, né? Que lá é chuveiro a gás em casa. Eu não cozinho. Agora, você fala assim: Tiago, eu paguei a conta da escola do seu filho. Aí já é diferente. Quando você descobre, quanto maior a conta,
quanto maior o valor da conta, maior será a tua alegria por saber que ela foi paga. Da mesma forma, quando você compreende, você só pode compreender, na verdade, o tamanho da força, do amor e da graça de Deus, quando você reconhece o tamanho do seu pecado, da sua dívida e da sua fraqueza. Deus precisava levar aquele povo a compreender o que era a vida deles sem o Senhor, para que ao perceberem isso, eles seriam muito mais gratos a Deus, muito mais alegres e felizes por saber que Deus os salvou. Quando você entende quem você é, você consegue compreender o quanto você precisa da graça de Deus. O famoso escritor disse certa vez: ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, e ninguém é tão mau que não possa recebê-la. E por último, para fechar, quando nós nos deparamos com nossas fraquezas, com as situações difíceis da vida, tal qual o Gideão e o povo aqui estavam enfrentando, somos levados muitas vezes forçadamente a aprender a confiar em Deus. Ninguém gosta de se ver em situações impotentes, sem forças, situações onde muitas vezes Deus permite que a gente chegue para que a gente consiga entender que a única saída e a melhor saída não é outra a não ser confiar e descansar em Deus. Deus levou aquele povo a lugares que eles não imaginavam, aonde a única saída era a única coisa que eles jamais deveriam deixar de fazer: confiar e descansar em Deus. E aqui é o último princípio desse texto, aonde um povo fraco, aonde um povo pouco numeroso, sem força nenhuma, e se sentindo assim, aprenderam, como Gideão aprendeu, a confiar e a descansar no nosso Deus que tudo pode fazer. Está se sentindo fraco? Sem forças? Incapaz? Que bom, porque é justamente assim que Deus começa a te usar, porque é somente assim que Deus começa a trabalhar em você e através de você, assim como Ele fez com o povo. O menor exército, as armas mais inadequadas, as estratégias mais esquisitas, mas uma confiança inabalável no nosso Deus. É com essa confiança que nós queremos sair daqui essa noite. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Ora ao Senhor, converse com Deus. De alguma forma Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra, para ser desafiado, encorajado pela palavra dEle, não pelo que eu falei, mas pelo que o Senhor quer falar através dessa reflexão. E talvez de alguma forma muito especial, você hoje se sentiu tocado, não pelo que eu falei, mas pelo Senhor. Porque hoje você descobriu que você precisa de nada mais do que consertar a sua relação, o seu relacionamento com o nosso Deus. E só existe uma forma de fazer isso. Sim, é um plano louco. Você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer os teus pecados. Você precisa reconhecer que você não é capaz de fazer nada para dar um passo em direção a Deus. E abrir os teus olhos para a verdade mais importante da história. Que Deus, em seu infinito amor e sabedoria, decidiu dar um passo em direção à humanidade, provendo um sacrifício perfeito, Cristo Jesus, Jesus Cristo, que viveu a vida perfeita que nós jamais poderemos viver, para morrer a nossa morte, a nossa condenação. E se você tão somente crer que Jesus Cristo é o teu Salvador, se você tão somente confessar com a tua boca, nesse instante, agora, onde você está, que Jesus Cristo é o teu Salvador, Senhor dos senhores, que Ele morreu por você, mas Ele não está morto, Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, e que você deseja viver a sua vida toda agora para Ele, diante dEle, porque Ele vai ser o Senhor da tua vida. Essa mensagem que para muitos pode parecer loucura, talvez nesse instante, no seu coração, ela nunca fez tanto sentido como está fazendo agora. Bem-vindo à família, meu amigo.
Isso é ser salvo por Jesus. Talvez o plano é um plano muito louco, é verdade. A mensagem talvez é uma mensagem maluca, é verdade. Maluca para o mundo. Mas para aqueles que compreenderam hoje, é o poder de Deus para a sua salvação. Confesse os teus pecados, se arrependa e creia em Cristo Jesus hoje. Talvez você, que já caminha com o Senhor, precisa, assim como Gideão, ter a sua fé novamente renovada. Talvez você tenha até vergonha de pedir isso para o Senhor, porque já foram tantas vezes. Mas saiba que Deus é gracioso o suficiente para renovar a sua fé, renovar o seu ânimo. Deus é gracioso o suficiente para se revelar a você mais uma vez essa noite e mostrar mais uma vez que você é um filho amado, perdoado pelo Senhor. E que nada, nada pode te afastar do amor dele que está em Cristo Jesus. Nós cantamos isso hoje. Senhor, por favor, renova a nossa fé. Fala conosco, Deus, da maneira que o Senhor quiser. Edifica a tua igreja, nos transforma, nos encoraja por amor do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.